A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em João 1, do 35 ao 42, que diz assim: No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, e quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que Jesus tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, este é o Criador. Então André levou para conhecer Jesus e, olhando para ele, disse: Você é Simão, filho de João? Mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Nesse texto, nós vimos que, enquanto os 2 discípulos caminhavam com João Batista, Jesus apareceu e João anunciou: Eis o Cordeiro de Deus. E em vez dos discípulos continuarem a seguir João, os 2 discípulos seguiram a Jesus. E quando Jesus os viu, perguntou: O que buscais? E meditando nessa palavra, veio uma pergunta ao meu coração: Como eu responderia hoje se Jesus me perguntasse: O que buscais? Como você responderia hoje se Jesus perguntasse para você: O que buscais? Talvez eu responderia: Senhor, eu busco saúde, eu busco um emprego melhor, eu busco uma situação financeira mais confortável, a salvação de um ente querido, entre tantas coisas. E eu acho que com você também não seria diferente. Aparentemente, João os havia ensinado muito bem, porque a resposta deles indicava que não buscavam algo para si próprio, a não ser buscar o próprio Deus. E Jesus não lhes mostrou somente o lugar, mas passou o resto do dia com os seus discípulos, com os 2 discípulos. E a pergunta de Jesus continuou a saltar diante do meu ouvido e me perguntou novamente: O que buscais? Muitos são os que buscam a Jesus, pelos mais variados motivos e intenções. Isso ficou latente no meu coração, igreja. O que nós temos buscado? Por que nós estamos saindo das nossas casas e indo para a casa do Senhor? Qual é a nossa motivação? Será que eu estou indo na casa do Senhor buscar algo material? Buscar algo para o meu ego? Buscar algo para mim mesmo? Ou eu estou indo lá na casa do Senhor adorar a Ele? O que buscais? Esse é o tema da palavra. O que buscais? E procurando na Bíblia algumas passagens de algumas pessoas que buscaram alguma coisa. Judas buscou a ocasião para trair Jesus, que lhe disse: Amigo, a que vieste? Os religiosos do seu tempo, fariseus, saduceus e os principais do povo buscavam a ocasião para tentarem Jesus, lhes pedindo um sinal do céu. O Senhor Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, mas senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os religiosos buscavam uma ocasião para matá-lo. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: O que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, desde aquele dia consultavam-se para o matarem. Está em João 11, do 47 ao 53. Tem outra passagem que é fato que uma grande multidão buscava a Jesus para saciar sua vida de bênçãos materiais a fim de serem supridos nesta vida, ignorando a salvação da alma, que é o centro do ministério de Jesus.
A esses, Jesus disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. João 6:26. Mas há aqueles que buscaram a Jesus com sinceridade e com os motivos e intenções corretas. Eu quero estar no meio desses que buscam a Jesus com sinceridade, que busca a Jesus não pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele pode me dar, mas busca Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Nós precisamos ser gratos a Deus, nós precisamos ser mais agradecidos ao Senhor. Como foi ministrado na ceia, nós precisamos ser gratos a Jesus, nós precisamos reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. As pessoas precisam ser atraídas pelo Jesus, o Jesus verdadeiro, não pelo Jesus das maravilhas, não pelo Jesus que cura, mas sim pelo Jesus que foi crucificado para nos dar salvação. As pessoas precisam ser atraídas pela convicção do pecado, de condenação eterna, de necessidade de arrependimento, de necessidade de abandono do pecado, e entender que a salvação só nos nos concedida não por um outro Jesus, mas por aquele que foi crucificado e que ressuscitou. A quem buscais? A que vieste? Em 1 Coríntios 2:2, Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Sabe, igreja, por vezes nós desperdiçamos a oportunidade de investir o nosso tempo com Jesus, porque estamos em busca de algo maior do que a sua presença. Quanto mais tempo investimos na presença de Jesus, menos desejo teremos com coisas que antes pareciam mais importantes. Jesus anseia ter comunhão comigo e com você, e por muitas vezes deixamos Ele de lado. Somos insatisfeitos e vivemos à procura de algo diferente, sem ter certeza do que procuramos. Nos falta clareza de propósito, nos falta foco. Nós estamos sem foco, vivemos dentro da casa do Senhor, mas não sabemos o que queremos. E quando eu estava lendo esta passagem, o Senhor trouxe algo ao meu coração, um exemplo muito simples. Nós moramos aqui no Brasil. Eu sei que tem vários lugares lindos que eu não conheço. Só que eu quero conhecer lá fora do país. Sendo que eu nem conheço tudo aqui dentro. O que tem a ver? Lugares novos só são descobertos quando saímos da zona de conforto. E isso veio muito forte ao meu coração. Eu tenho um Deus poderoso, um Deus que faz maravilhas, um Deus que realiza milagres, um Deus que preenche o vazio que às vezes tem no nosso coração, tem na nossa alma, mas às vezes nós queremos preencher com outras coisas. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, nós precisamos explorar o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Deus. Nós não nos dedicamos ao Senhor verdadeiramente. Muitas pessoas se aproximam com fé de Deus e recebem o que procura, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas será que é isso mesmo que precisamos? Será que é isso mesmo o melhor para nós? Alguns buscam se dar bem, mas quem busca se dar bem não busca o melhor. Por que não, igreja, esperar a vontade do Senhor para as nossas vidas? É claro que nós precisamos nos levantar e nos posicionar e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Só que tem coisas que nós precisamos dar o primeiro passo.
Nós precisamos querer nos relacionar com o nosso Deus. Nós precisamos ter sede, fome do Senhor. Às vezes nós achamos que nós estamos sendo abençoados, que está tudo bem. Como foi falado, as pessoas com fé, elas recebem sim. Mas nós precisamos nos dedicar mais à palavra do Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro e íntegro com o Pai. Em Mateus 8, do 5 ao 13, fala da história do centurião romano. Vemos essa história de como ele conseguiu ser atendido por Jesus, conseguindo a cura do seu criado. Ele teve fé o bastante para crer que se Jesus desse somente uma palavra de cura, o seu criado seria curado. E isso aconteceu. Ele poderia receber mais do Senhor, mas ele não quis que Jesus fosse até a sua casa. Às vezes nós queremos pouco de Deus, o Senhor nos abençoa, mas imagine se nós nos entregássemos por completo para o Senhor, o que Ele não faria na minha e na sua vida. Às vezes nós nos achamos igual o centurião, indigno. Eu não sou digno. E com isso o centurião perdeu a oportunidade de passar alguns momentos a mais com Jesus. Tudo que temos hoje, amanhã podemos perder. Por isso ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo que hoje existe, o amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Nós somos assim, nós somos inquietos com o dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje já pensando o que fazer amanhã. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra fala para nós ficar tranquilos, não nos inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Nós planejamos tantas coisas, nem sabemos que vai ou se vai acontecer. Nós precisamos esperar no nosso Deus, o tempo certo dele para todas as coisas. O vosso Pai Celestial sabe do que eu e você necessita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está em Mateus 6, de 25 ao 34. Como pode as coisas do mundo tomar conta do ser humano? Nós vivemos como se fosse apenas algo terreno e nada mais. Algo que vem de cima, do alto do céu. Nós precisamos crer no nosso Deus, que tudo pode, que pode todas as coisas. Não somos apenas matéria, somos espíritos. Nosso espírito não se satisfaz com o material. Por isso, levante os seus olhos para cima e busque as coisas do alto. Em Colossenses 3:1 diz: buscais as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos desejar o Senhor, nós precisamos amar mais ao Senhor, nós precisamos adorar mais ao Senhor, nós precisamos examinar mais a palavra do Senhor, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos orar mais.
É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de ficar correndo atrás das coisas mesquinhas. Não é tempo de vivermos uma religiosidade que desconhece totalmente o poder de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de corrermos de um lado para o outro sem nenhum propósito. Buscar ao Senhor é nos humilharmos na presença dele, confessar os nossos pecados, ansiar pela palavra, pela manifestação da graça. Buscar ao Senhor é estar como torre de vigia, ouvindo o chamado de Deus. Deus é poderoso e maravilhoso. Ele prometeu que derramaria água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Nós devemos buscar ao Senhor incessantemente até que Ele faça brotar rios no meio do deserto. Não sabemos por quanto tempo estaremos no tempo da misericórdia e da graça. Amanhã pode ser tarde. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é o tempo aceitável de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Tem tantas coisas acontecendo nas nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos onde estaremos. O Senhor ainda nos dá a oportunidade de servirmos a Ele. Ainda há tempo de se render nos pés do Senhor. Ainda há tempo de pedir perdão ao Senhor. Ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos perdendo a oportunidade de nos render. Nós estamos preocupados com tantas coisas e não estamos nos preocupando com o principal. Nós não estamos olhando para a cruz. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Que hoje você possa se dar a oportunidade de se render verdadeiramente aos pés do Senhor. Que você possa ter um relacionamento sincero com o Pai. Que você possa verdadeiramente se humilhar diante da presença dEle. O Senhor está à nossa espera. O Senhor está à nossa espera. Eu tenho certeza que se nós confessarmos a Ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, o Senhor é fiel para cumprir, para nos perdoar. Ainda há tempo. Mas o retorno do nosso Deus está muito próximo. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.